Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, chegue sempre ao teu coração. Queria nessa noite aqui, a pedido da nossa querida irmã, a Rose Ball, que em uma das nossas transmissões do Santo Terço veio a lançar um pedido de uma reflexão, também de algumas explicações a respeito do Salmo 17, e queria partilhar com você, fazermos, por meio da Palavra de Deus, uma experiência com esse Deus verdadeiro, esse Deus vivo, a qual somente Ele é digno de todo louvor. Acompanhemos o Salmo 17. Eu vos amo, Senhor, minha força. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza, o meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde encontro o meu refúgio. Meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor, digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Circundava-me os vagalhões da morte. Torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos, e a própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei para o meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor em sua presença chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu, os fundamentos das montanhas fremiram, abalaram-se porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalaram fumaça, sua boca fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou-se dos céus e desceu, calçando aos pés escuras nuvens, cavalcou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como se fosse véu. Fez para si uma tenda das águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença, suas nuvens avançaram, saraiva e centenas de fogo. Dos céus trovejou o Senhor, o Altíssimo fez ressoar a sua voz. Lançou setas e despeçou os inimigos, fulminou relâmpagos e o desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar. Ficaram à vista os fundamentos da terra. Ante a vossa ameaçadora voz, ó Senhor, ante o furacão de vossa cólera. Do alto estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas. Livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência. Retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não pequei, separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos e não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a pureza de minhas mãos diante dos seus olhos. Com quem é bondoso, vós mostrais bondoso. Com o homem íntegro, vós mostrais íntegro. Puro com quem é puro, prudente com quem é astuto. Os humildes salvais, os semelhantes, soberbos humilhais. Senhor, sois vós que fazeis brilhar o meu farol, sois vós que dissipais as minhas trevas. Convosco afrontai batalhões. Com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos e os que nela se refugiram. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? É Deus quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como as das gazelas e me instala nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva, vossa destra me sustém e vossa bondade me agradece. Alargai os caminhos a meus passos, para meus pés não resvalarem. Dou caça aos inimigos e os alcanço, e não volto sem que as tenha aniquilado. De tal sorte o despedaço que não mais poderão levantar-se, eles ficam caídos aos meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta e ante mim dobrais os meus adversários. Afugentai de minha presença os meus inimigos e reduzi ao silêncio os que me aborrecem. Gritai por socorro, mas não há quem o salve.
clamam ao Senhor, mas não responde. Eu os disperso como o pó que o vento leva, e os esmago como o barro das estradas. Vós me livrais das revoltas do povo e me colocais à frente das nações. Povos que eu desconhecia e tornaram meus servos. Gente estranha me servem abnegadamente e me obedecem à primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo dos seus esconderijos. Viva o Senhor, e bendito seja o seu rochedo. Exaltado seja Deus que me salva, Deus que me proporciona a vingança e avalaça nações a meus pés. Sois vós que me libertais dos meus inimigos, me exaltais acima dos meus adversários e me salvais do homem violento. Por isso vos louvarei ao Senhor entre as nações e celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia ao seu ungido, a Davi e a sua descendência para sempre. Assim seja. Amém. É um texto um tanto quanto corriqueiramente extenso, amplo. Se porventura quiser ler um texto um tanto menor, lá no livro de 2 Samuel, no versículo 20, do capítulo 22, do versículo 2 até o versículo 15, vem exatamente esse mesmo salmo. É Samuel que transcreve para o seu livro aquilo que o rei Davi vem falar. Esse salmo do rei Davi é um salmo onde ele exulta e agradece a Deus por uma vitória. Quando Davi foi enfrentar o rei Saul e assim venceu Saul, ele falou para as multidões o quão grande era o Senhor que servia, que sem Deus ele não conseguiria vencer. É um tanto quanto um texto metafórico, contudo porque é um texto de época totalmente diferente da que a gente vivenciava. Imagine quantos anos esse texto não foi escrito, e a situação daquela época também exigia uma forma diferente de se explanar a palavra, de poder dar esse discernimento. Se utilizava muito, o próprio Jesus utilizou muito de parábolas e também de contos metáforos. E dentro desse conto, ele vem falar muito daquilo que a gente chama de teofania, né? Que é onde se utiliza de situações como fogo, relâmpago, vento, para que haja manifestação de Deus. Em uma das partes vai falar que da boca saía um fogo devorador e das narinas exalava fumaça. Deus ele não tem uma forma, digamos assim. Deus Pai não tem uma forma. Ele se fez forma em Cristo Jesus, mas ele não tem uma forma específica. Então ele sempre vem ao encontro dos seus por formas já existentes, como a Moisés, por exemplo, ele veio na forma daquela sarça ardente, que naquela planta, naquela figueira, era fogo, mas não consumia. E nessa palavra não tem algo de tão diferente assim, de tão espantoso. É um Deus que é justo para com aqueles que também é justo. É um Deus que não é vingativo, mas é um Deus que utiliza da sua autoridade para poder corrigir aqueles que erram. Saul errou, Davi, dentro da sua consideração enquanto rei, ele vai, enfrenta e ganha. Era uma situação daquela época. As guerras eram algo muito notáveis e, querendo ou não, muito salvíficos também. Mas nesse texto, o que mais vem a ressaltar na nossa vida é o louvor a Deus. Em tudo Davi louvava e bendizia a Deus. Que possamos aprender também com o rei Davi a louvar ao Senhor, agradecer a Deus pelas grandes graças e as vitórias. Davi lhe falava que Deus ele prepara grandes vitórias e concede àqueles que são puros, aqueles que são justos, aqueles que andam no caminho do Senhor. Que possamos andar, trilhar o caminho de Deus para assim também bendizer a Ele pelas vitórias, mas também bendizer a Deus por muitas vezes sermos derrotados. Sabe, com a derrota a gente também aprende, com as quedas a gente também aprende. Mas em tudo isso a gente vê um Deus que nos ama, no momento de dor, no momento de alegria, está sempre ao nosso lado. Que nós possamos ter esse Deus, o Deus de Davi, o Deus de Samuel, o Deus dos nossos dias, o Deus que é o ontem, o hoje e o sempre. Possamos ter esse Deus que nos ama, um Deus que caminha conosco, que nos ensina os momentos felizes, os momentos tristes, mas nos ensina que todo louvor é digno e deve ser voltado para Ele. É um Deus que concedeu a vida a cada um de nós para fazer dela uma experiência notável do seu amor, aonde possamos sentir esse amor e fazer com que os irmãos também sintam. E nas nossas vitórias, glorifiquemos a Deus. Momentos difíceis estamos passando, um momento de guerra estamos trilhando, estamos batalhando aí. E com isso precisamos estar pertinho de Deus, porque como Davi também falou, ele ensina
as nossas mãos a pegar no arco para poder lançar a flecha. Então é Deus que ensina também a batalhar, ensina os seus filhos a batalhar. Somos soldados desse grande mestre, somos soldados desse grande general que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos proteja, nos ensine cada vez mais a bendizer e a louvar nosso Deus. Salve Maria Imaculada!